Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Raquel Andreata, advogada, vivo em Portugal desde 2014, completando este ano 8 anos que eu estou aqui em Terrinhas Lusitanas. Costumo brincar que fui uma das pioneiras aí a se mudar para Portugal. Quando eu vim para cá, ninguém vinha para cá, as pessoas perguntavam muito estranhamente para mim assim, mas o que você vai fazer em Portugal? O que é que tem em Portugal? As pessoas nem turistavam, elas nem vinham conhecer, elas iam para todos os países da Europa, iam para Itália, iam para Paris, iam para França, né? Iam para, enfim, para Espanha, gostavam de Barcelona, de Madrid, mas ninguém vinha para Portugal. E hoje temos quase um país, não é? Querendo se mudar para Portugal. E se você está aqui no meu canal, muito provavelmente você tem um grande interesse em Portugal, né? E tem esse sonho de morar aqui. E eu ajudo as pessoas a construírem, né? A consolidarem esse sonho de imigrarem de forma segura, eficaz e planejada. E o tema do vídeo de hoje é justamente sobre planejamento, não é? A semana passada eu postei um vídeo sobre o planejamento emocional, que eu considero ser um pilar muito importante. Muitas vezes a gente não dá confiança, né? A gente não dá credibilidade para pensar no nosso lado emocional quando o assunto é imigração, né? Quando o assunto é mudar de país. Mas também não é o único planejamento, né? Dentro dessa tríade também que eu costumo dizer, que são os planejamentos que a gente tem que ter. A gente tem também o tema do vídeo de hoje, planejamento financeiro, né? Muito importante que a gente entenda como é que a gente vai estruturar esse pilar desse planejamento. Então, se você tem interesse em se mudar para Portugal, saiba que é muito importante planejar como que você vai fazer, como que você vai executar e quanto é que você precisa efetivamente para vir com a sua família. Então, se você gosta desse tema, fique aí que a gente já volta. Planejamento financeiro. Primeiramente, né, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando de planejamento financeiro é a quantidade, não é mesmo, de dinheiro que a gente precisa para vir para Portugal. Primeiramente, a gente tem uma portaria que regulamenta, né, a quantia, né, o meio de subsistência. Qualquer visto que você pretenda pedir para residir em Portugal, você vai precisar apresentar, né, para o próprio pedido de visto, um montante em dinheiro, em rendimentos, dependendo do tipo de visto que você escolher, você vai precisar. Segundo essa portaria, o valor ideal para uma pessoa que queira residir em Portugal ter por mês aqui já, pelo tempo que ela deseja, ela vai ter que provar que ela tem esse meio de subsistência prévio ao pedido, né, de visto, é de 12 salários mínimos portugueses por adulto, mais 50% do salário mínimo para cada um, né, dos cônjuges ou dos outros adultos que venham a ser reagrupados, né, sejam pais, mães ou cônjuges, e mais 30% do salário mínimo português para os filhos menores que vão ser reagrupados. Só nessa perspectiva a gente já pode fazer algumas contas e entender quanto de dinheiro a gente deveria ter antes de pensar, né, para aprovar para determinado tipo de visto, antes de pensar no nosso planejamento migratório. Acontece que o planejamento financeiro não é tão somente aquilo que a gente prova para as autoridades que vão, né, analisar a concessão ou a não concessão desse visto. Não é apenas sobre esse montante que nós temos que estar preparados, e sim para tudo que a gente precisa no decorrer deste processo, porque não é só o dinheiro do meio da subsistência, não é só o dinheiro para o investimento em si. Eu até tenho um vídeo aqui no canal que fala um pouquinho sobre esse planejamento financeiro para um dos meus focos, né, para um dos focos do meu trabalho, que é o visto D2, que são ajudar os empreendedores, né, a virem para Portugal, conquistarem esse sonho de empreender aqui. Quem quer empreender também precisa de meios financeiros, não só para provar para as autoridades portuguesas que, olha, eu tenho dinheiro que eu digo que quero investir no seu país, como é óbvio, isso é importante, mas para realmente dar um start no negócio e criar um negócio que vai ser eficaz e criar um negócio que vai realmente sobreviver no tempo,
até passar aquele limbo, né, que a gente costuma dizer nos negócios, para todo o processo de adaptação que tem que ser feito até o negócio passar a dar lucro, né? Então a gente tem um investimento e a gente meio que corre contra o relógio para conseguir tirar ali o retorno do nosso investimento o mais rápido possível. E tudo isso a gente tem que estar muito bem planejado para que a gente possa sobreviver antes deste negócio estar rendendo rios de dinheiro, não é? Estar aqui rendendo muito e a gente está sobrevivendo, a gente está fazendo tudo que a gente precisa fazer com esse dinheiro. Precisamos ter essa noção de que não é apenas a prova, né, que vamos precisar trazer para as autoridades portuguesas, mas tão somente também que possamos vir com segurança, trazer a nossa família com segurança, que eu acho que é o que é mais importante. Hoje a gente tem aqui em Portugal uma crescente muito grande de procura por imóveis, o que tem feito com que os arrendamentos sejam um calcanhar de Aquiles para aqueles que querem vir para Portugal. Por quê? Porque você não consegue encontrar imóveis com muita facilidade, você não consegue encontrar imóveis por preços muito baratos. O país inteiro, de norte a sul, está com preço muito alto com relação ao imóvel, principalmente se você escolher uma grande cidade, como Lisboa, escolher o centro do Porto, apesar do norte ainda ser mais barato do que Lisboa, ainda é complicado mesmo assim. E muitas das vezes as pessoas não têm um fiador, né, que é o que a gente chama aqui a figura daquela pessoa que vai assinar, e caso você não venha pagar a renda, outra pessoa vai se responsabilizar por esse pagamento. Quando a gente está mudando de país, muitas vezes a gente não conhece ninguém. E a ausência dessa figura, desse fiador, faz com que a gente precise dar uma garantia financeira maior à pessoa que está arrendando, que é que a gente chama de senhorio. Por exemplo, né, tô trazendo aqui um exemplo muito básico, que é, vamos vir a Portugal, precisamos de um lugar para morar. Se precisamos de um lugar para morar, precisamos alugar uma casa ou então comprar uma, né? Se pudermos comprar, melhor ainda. Se não pudermos, vamos precisar alugar, não tem outra solução para este problema. E dentro do arrendamento, a gente vai precisar contar com uma reserva financeira para poder, talvez, dar 2, 3, 4 rendas adiantadas para o dono do imóvel, de forma a garantir que os últimos meses vão estar cobertos por aquela renda. E quanto menor a gente tem como, né, quanto menos a gente consegue provar os nossos rendimentos, principalmente dentro de Portugal, quando a gente ainda não tem uma autorização de residência, está em processo de tirar a nossa documentação, quando a gente não tem um fiador, a gente acaba precisando de mais dinheiro. Esse é um exemplo clássico, né? Assim como também temos que nos preocupar com as passagens aéreas, temos que nos preocupar em comprar essas passagens depois que a gente já tem o nosso visto conferido. Essa é o aconselhamento principal que eu sempre dou para os meus clientes que estão fazendo assessoria comigo. A gente não consegue garantir quando é que o consulado vai finalmente deferir o seu visto, e por isso é aconselhável que você espere o deferimento para comprar passagem. E sabemos que quanto mais perto da data pretendida, mais caras as passagens ficam. E a gente precisa ter uma reserva para isso, porque não vai adiantar nada você comprar uma passagem, meter os pés pelas mãos, o seu visto demorar mais do que aquilo que você estava imaginando para sair o resultado e você perder as suas passagens, ou você ter que gastar mais dinheiro ainda remarcando as suas passagens. Por isso, é muito importante que a gente tenha essa coerência, né? Se eu quero mudar de país, eu tenho que contar que eu vou precisar de ter condição financeira para provar o meu meio de subsistência para pedir o meu visto, mas também para contar com os desafios e os gastos que mudança de país requer. Precisamos tirar documentos, muitos deles vai sim depender de um advogado, depender de um profissional habilitado para nos ajudar a tirar esses documentos. Isso tem custos também. Então, se a gente não tá com a nossa reserva financeira, né, planejada para poder fazer um processo migratório seguro, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, acaba matando o nosso próprio sonho, não é? A gente tem o sonho de vir para cá, a gente começa o processo e quando a gente vê, a gente não tem condição financeira de, em segurança, trazer a nossa família e fazer com que tudo corra bem. A gente acaba fazendo disso também um outro pesadelo, né? No vídeo passado, no planejamento emocional, eu conversei um pouco sobre o pesadelo que a gente pode fazer da nossa vida e da vida dos que nos rodeiam se a gente não estiver centrado para encarar os desafios. E um dos desafios também é o planejamento financeiro, porque a gente acaba gastando mais dinheiro do que a gente imagina e a gente precisa nos preparar, pesquisar muito bem, procurar aconselhamento antes de iniciar o planejamento. Eu costumo falar isso. Não
desconsiderem a consultoria antes de tomar a decisão e antes de planejar no calendário quando é que você vai começar mesmo a pedir um visto, porque não é só decidir que quer pedir um visto e entrar com o processo. Antes disso, você precisa estar preparado, precisa estar emocionalmente preparado e financeiramente preparado para dar o start. E às vezes é na consulta que você vai entender quanto é que você precisa, quais são mais ou menos os gastos que a gente já consegue prever, dá sempre uma margem, eu digo, de uns 20% a mais do que aquilo que a gente está prevendo para outras emergências que possam surgir no meio do caminho. E pensar, eu tenho essa reserva de dinheiro? Se eu não tenho, em quanto tempo eu consigo levantar esse dinheiro? Eu tenho clientes, por exemplo, que fazem consultorias comigo e falam, Raquel, eu vou demorar um pouquinho para fazer, né, a assessoria, porque eu vou vender um imóvel, porque eu vou vender um carro, porque eu preciso juntar o dinheiro necessário no meu planejamento. Ou porque daqui de tanto tempo eu vou receber um dinheiro da empresa que eu estava trabalhando, ou eu vou receber uma rescisão de contrato, ou eu vou ter um cliente que vai me pagar um dinheiro. E se a gente não tem esse planejamento, a gente acaba matando e aniquilando o nosso sonho antes dele começar. Porque a gente começa a enfrentar problema, isso vai mexendo com o emocional da gente. Quando a gente vê, a gente não está conseguindo lidar com as coisas da maneira com que elas são. Claro que estamos num país onde está tudo cada vez mais caro, né? O Brasil é um país, né? Vocês estão num país onde está tudo cada vez mais caro. E cada dia que passa é mais difícil conseguir juntar um dinheiro, né? Fruto do nosso trabalho e tudo mais. Então a gente tem que entender essa situação, mas a gente tem que conseguir traçar estratégias para dar a volta nisso, né? De entender como é que eu estruturo, quantos meses eu tenho, quanto eu posso economizar, porque eu acredito muito que quando a gente coloca as coisas em números, quando eu olho e falo assim, eu preciso de 100 mil reais, vou dar um número aleatório aqui, para conseguir fazer meu processo, para ter uma reserva financeira, para provar meio de subsistência para o consulado, comprar minha passagem, fazer meu arrendamento, chegar lá e comprar as coisas, vai chegar, você vai ter que comprar roupa de cama, você vai ter que comprar várias coisas que você não vai conseguir trazer do Brasil, né, que nem sempre o apartamento que você alugar vai ter tudo isso, então você tem que pensar quanto mais mobiliado o apartamento é, mais caro é a renda, então talvez você vá conseguir um arrendamento mais barato, mas a casa vai estar vazia, você vai precisar comprar tudo, comprar sofá, comprar cama, comprar geladeira, ou pelo menos tem a cozinha, aqui em Portugal é muito comum que os apartamentos tenham a cozinha completa, mas às vezes não tem sala, não tem mesa, não tem sofá, e você vai precisar estar comprando essas coisas também para sua casa. Então tudo isso você tem que levar em consideração, por isso que é muito importante ter essa reserva financeira e dar aquela margenzinha de 30% para o santo, para que você consiga ter margem para essas ocasiões que a gente só vai acabar descobrindo mais na prática como é que realmente vai funcionar o nosso planejamento. Então, levando tudo isso em consideração, é sempre necessário olhar para a perspectiva mensal, quanto de dinheiro eu preciso economizar por mês, ou eu preciso vender meu carro, o que mais eu tenho para vender, aonde que eu posso ir buscar mais dinheiro, aonde que estão, né, os meus bens que eu posso me desfazer deles, quanto tempo eu preciso para conseguir levantar esse dinheiro. Todas essas questões, quando a gente coloca isso numa planilha, quando a gente coloca isso numa tabela, quando a gente bota na ponta do lápis, a gente começa a entender até mesmo aonde estão os dinheiros que às vezes a gente está desperdiçando. Porque todo mundo faz isso, gente. Se a gente não tem uma meta, se a gente não enxerga isso, né, de forma muito clara e objetiva, coloca isso em metas, a gente acaba até escoando outros recursos financeiros. A gente acaba gastando dinheiro com coisas sem perceber que poderiam estar sendo colocados dentro dessa meta que é mudar para Portugal e fazer o planejamento financeiro. E eu sei que eu acredito, né, na verdade, porque eu vivo essa experiência todos os dias na minha vida, e quando a gente coloca no papel, quando a gente olha para uma situação e a gente cria metas, aquilo acontece. A gente vai pouco a pouco observando ao nosso redor quais são as oportunidades que a gente está tendo o tempo todo de fazer aquilo acontecer. E às vezes é um sorvete que a gente vai economizar, é uma ida no cinema que a gente vai ter que frear. Tem muitos clientes que estão em etapa de mudar para Portugal que eles falam, olha, hoje a minha vida é ficar em casa mesmo, é comer o básico aqui, cozinhar com a minha esposa, cozinhar com os meus filhos, não sair para jantar, não me divirto, porque eu sei que eu tô fazendo isso em prol de um sonho, que é ir para Portugal. Então daqui uns meses eu vou estar aí e eu vou poder sair, vou poder fazer várias coisas, vou estar no lugar que eu sonho, vou estar vivendo a vida que eu quero viver. E às vezes a gente precisa fazer alguns sacrifícios e colocar isso de forma muito bem estruturada. E não ter pressa, gente. Não adianta, eu quero mudar amanhã para Portugal. Se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho...
Você vai fazer o quê? Você vai pegar o planejamento financeiro, não vai conseguir executar ele e vai fazer o quê com o seu emocional? Afundá-lo. E muitas vezes a gente tá com muita pressa, né? A gente tá, às vezes, querendo fugir de várias situações e várias coisas na nossa vida. Eu sei o que é isso, porque quando eu vim pra Portugal, eu costumo dizer que eu vim fugida. E não é da polícia nem nada disso, mas eu tava passando por um relacionamento que tava me fazendo muito mal, um relacionamento amoroso. Então, na época, eu não tinha outra alternativa, né? Quando eu decidi estudar em Portugal, eu vim pra cá justamente pra conseguir ter uma vida nova, um horizonte novo. E é por isso que eu me emociono muito quando eu ajudo as pessoas a terem essa perspectiva, seja pela razão que for, seja porque tá com alguma instabilidade política no Brasil, seja porque tá desanimado com o país, ou porque quer uma vida nova, ou porque tá passando por uma situação como eu passei. Não interessa as razões, mas eu sei o quanto que mexe com os nossos sentimentos, tanto que a gente sonha com aquilo, a gente coloca expectativas naquilo e às vezes a gente tem pressa e urgência por essa nova vida. Só que a pressa e a urgência não podem ser maiores do que o planejamento que a gente precisa fazer, porque senão a gente não consegue executar. E a gente ou cai em uma depressão, ou cai num problema emocional muito grande, ou simplesmente coloca tudo a perder. Porque de hoje para amanhã, até mesmo o teu processo de legalização pode requerer de você algum meio de subsistência, que se você não provar, você pode ter teu visto indeferido. E depois isso vai te desanimar mais ainda. Então, o planejamento financeiro é para provar para as autoridades e é também para a sua segurança aqui no país. Que isso tudo tem que ser muito bem pensado e muito bem equilibrado para que a gente consiga estruturar isso da melhor forma. E sempre planilhar, gente, sempre escrever. Eu acho que essa é a maior dica que eu posso te dar. Procurar saber exatamente quais são e quem é que vai te fornecer essas informações. Pessoas que têm experiência com isso, pessoas que viveram essa realidade e pessoas que precisam, né, que tenham o conhecimento mesmo do custo de vida em Portugal, de como é que vai ser mais ou menos, porque a gente também não consegue nunca prever tudo. Tudo é impossível de prever e controlar, mas a gente consegue minimizar os danos, né, se a gente souber mexer ali as pecinhas de modo a ter uma estrutura para fazer essa mudança de país. Tá bom? Esse é o tema do vídeo de hoje, tá? É o planejamento financeiro, para te dar aqui uma luz, um norte da importância de pensar sobre isso, tá? Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você. Não esquece de deixar o seu like no canal, de compartilhar com um amigo, de partilhar nas suas redes sociais e de subscrever o canal também, se o canal tem ajudado você, e deixar um comentário aqui, porque eu procuro sempre responder cada um dos comentários de forma muito pessoal. Aqui embaixo também tem um link para entrar em contato comigo e eu espero, quem sabe, ver você do lado de cá do oceano também e poder contribuir para essa sua jornada. Um beijo grande e até a próxima!